Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Eu sou Vitor Araújo, o seu coach sistêmico, em mais um vídeo para fazer você refletir sobre a sua vida. Hoje falaremos sobre id. Na segunda tópica de Freud, nós já fizemos um vídeo falando sobre ego e agora faremos um vídeo falando sobre id e a importância do mesmo. Mas, ao contrário da maioria do pessoal que faz um vídeo primeiro de id e depois fala do ego, eu primeiro falei do ego por considerar que o ego é mais importante e que os nossos resultados têm mais a ver com o ego do que propriamente com o id. Embora seja o id que nos mova em direção de algo. Então, é muito importante você prestar atenção nisso e vem comigo nessa viagem de muito conhecimento e muito aprendizado. A primeira coisa que você precisa entender é que o id é o nosso armazenamento de fonte psíquica, ou seja, se há de se falar de uma energia psíquica, essa energia psíquica fica armazenada no nosso id. Então, fique muito atento a isso e compreenda que todas as suas pulsões, toda a sua força para fazer, concluir ou não algo, está lá no seu id. E é muito importante que você entenda que prosperar é sim se autoconhecer e compreender o que te motiva, ou seja, compreender o seu id. Não adianta remar contra a corrente. Você precisa entender que a nossa mente, tá? Ela é dividida em id, ego e superego. E o id é a parte que está completamente imersa no nosso inconsciente. Tanto o superego quanto o ego, eles têm, eles negociam com o inconsciente, com o pré-consciente e com o consciente. Mas o id não, o id é o único que está imerso. Nós já nascemos, tá, com o nosso id formado. Ele é resultado de tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais e que nossos pais receberam dos pais deles. Então, é muito importante que você tenha uma visão neurobiológica em relação ao id. Então, uma criança tem, sim, uma personalidade inata. E essa personalidade, ela é basicamente id. É a luta pela satisfação e pelo prazer da criança. Ela focada nela mesmo, em sua totalidade e unicamente nela, não importando as consequências relativas para que ela alcance aquele prazer. E fim. Nada mais importa. É simples assim. Então, existe uma parte de você que independe, que não aceita as regras. Quem controla essas regras é o superego. E quem negocia entre as regras e o prazer para que você não colapse é o ego. Então, você compreender o seu id, saber até onde você é capaz para conseguir o que você quer, é muito importante. E então, você vai compreender que o id ele é formado pelo que a gente chama de pulsões, né, que basicamente são os nossos instintos. É esses instintos que vai dizer se você tem facilidade para fazer uma dieta ou não, para prosperar numa determinada função ou não. Muitas das vezes, a função ela é escolhida conscientemente, mas ela vai totalmente contra as nossas pulsões. E é óbvio que, por mais que seja consciente, você não vai alcançar a plenitude justamente porque está, né, contra as suas pulsões. Você vai viver uma grande luta contra essas pulsões, contra o prazer e etc. Então, é muito importante que você entenda como isso funciona na sua mente para que você possa prosperar e seguir em frente. Entenda-te a ti mesmo para depois entender o mundo. Tá? Então, pense bem, consiga colocar no papel o que faz você se movimentar na busca pelo prazer. Porque o seu id é basicamente isso, a busca pelo prazer.
E vai evitar qualquer coisa que seja contra esse prazer. E isso vai fazer você ter certos problemas, certas dificuldades em relação à sua convivência social. Porque o id é basicamente isso. O id, ele é atemporal, ele é imoral, ele é contra regras. O id é anarquista. Beleza, pessoal? Eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? O id é anarquista, e isso é o anarquismo, tá? Então, ele desconhece juízo, desconhece lógica, valores, ética ou moral. É exigente, impulsivo, cego, irracional, antissocial e o quê? Egoísta. Então, a questão do id, da busca pelo prazer, diferencia muito as pessoas. Faz com que as pessoas fiquem desconexas com a realidade. E é justamente isso, a nossa visão ao ego e o nosso superego, que são importantes. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, do cavalo e do cavaleiro. O cavalo é o id. Você dá uma chicotada nele, ele sai embestado. Ele vê uma cobra passando, ele, né, empina e para do nada. O ego é o cavaleiro. E o superego é a rédea. Então, é muito importante que você compreenda isso. Para que você entenda que o ego é quem controla ali e a rédea é quem dá os solavancos no cavalo, para que você possa compreender como funciona essa questão do id, do ego e do superego, tá? E aí você precisa entender que o id, ele já é formado e ele vai viver, você vai viver a vida toda com o id inalterado. O nosso id é o mesmo de quando nós nascemos, é o que nós herdamos dos nossos pais. Tá? Nós saímos da barriga das nossas mães, ali nós já sabemos o que nos move. Já estamos propensos a gostar ou não de algo, a se apaixonar ou não por algo, a ter, né, asco ou não por algo. Crianças já nascem propensas a desenvolverem, por exemplo, fobias a baratas e ratos já na infância, né? Ainda como bebês, herdando isso de quem? Dos seus pais. E aí você precisa entender essa questão do consciente e do inconsciente. Lembrando sempre que o id, ele é completamente inconsciente. E você vai entender, como Freud dizia, no princípio tudo era id. Então, é bem assim mesmo. Basicamente, por volta de 5, 6, 7 anos, é que as crianças vão começar a formar esse ego. E o id sempre vai viver esse conflito, tá, com o superego. Mas, não raramente, ele também vai estabelecer uma forma de aliança e conflito com o superego. Tá? Então, ele vai negociar os limites e até que ponto aquilo pode ser feito, até que ponto aquele prazer tem que ser saciado, porque não saciar esse prazer também vai provocar distúrbios. Então, é muito importante que você compreenda essa relação e entenda o que está se passando. E o Freud vai se apegar, tá? E isso ficou muito polêmico no período, lembrando que a sociedade era extremamente conservadora da época, e a gente vai ver o Freud, tá, usando esse contraponto para justificar a sexualidade infantil. E muitos dos autores gostam de confirmar essa situação, tá, né, se basear nessa situação, nesse conteúdo, para justificar que já há uma aptidão à sexualidade à criança. E isso já vem de maneira inata. E segundo o Freud, os desejos e os pensamentos reprimidos nesse período, tá, eles já estão presentes nos primeiros anos de vida. Então, há sim uma situação em que a criança negocia a manutenção e a sustentação deste prazer.
Essas experiências reprimidas, é por isso que elas assumem um caráter traumático. E assim elas deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. Então é muito importante que você entenda como isso funciona, como vai surgir, por exemplo, as neuroses. A maioria delas são surgidas, elas nascem nos primeiros anos, na primeira infância. E você compreender a relação disso e o quanto ela produz resultados nos dias de hoje é essencial para que você possa prosperar na sua vida. A gente precisa nos entender para entender o mundo e, a partir daí, saber como agir e tirar o melhor proveito deste mundo. É muito crucial que você compreenda isso, tranquilo? Então, pessoal, faz o seguinte, você que chegou aí, dá uma curtida, compartilha aí nas suas redes sociais e se inscreva no canal. Isso vai ser muito importante para que você esteja sempre acompanhando os conteúdos semanais que eu deixo a vocês, tá? Sobre desenvolvimento humano, personificação e prosperidade. É muito importante que você entenda isso. Psicologia, filosofia e ciência ao seu favor para uma vida melhor. Tá? E aí vai surgir o conceito freudiano de libido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O tema ainda hoje, embora secular, é polêmico. As pessoas, muitas tendem a não aceitar por causa da nossa natureza cristã e a mesma inaptidão de olhar sistematicamente, ou melhor, sistemicamente, para os fatos e não apenas emocionalmente ou racionalmente. Embora que, se olharmos racionalmente, há a possibilidade de que a gente consiga ter uma visão sistêmica do fato ocorrido. Então, é muito importante você entender que essa energia está associada aos instintos sexuais e que ele vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento psicossocial, desde os primeiros anos até toda a vida. E essa questão vai ser totalmente ligada à nossa sobrevivência. O prazer vem, e o nosso porquê sobreviver vem totalmente fundamentado nessa questão da libido. Por quê? É essa libido que vai nos impulsionar a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo, a continuar evoluindo. É muito tranquilo, é muito clássico e é muito temerário que você consiga e continue os seus estudos em relação ao seu próprio autoconhecimento. Segundo essa tônica, a função sexual ela existe desde o princípio da vida e logo após o nascimento, e não apenas na puberdade, como as ideias, os mais conservadores tendem a aceitar, tendem a dizer erroneamente. Hoje é sabido, tá, que basicamente você não há como fugir desse conteúdo, pois o conceito é clássico e os resultados no cotidiano, avaliando as crianças, vai casar basicamente com o que Freud falou no século 20, no século 19/século 20, nos estudos de Freud do século 19 para o século 20. Então, você precisa estar bem, ou melhor, na virada do século 20 ou a partir da virada do século 20. Você compreender isso de maneira pragmática. É muito importante que você consiga ter esse olhar sistêmico sobre os fatos e não apenas um olhar emocional. E esse período, vai casar com todo o desenvolvimento do indivíduo justamente pela maturação sexual do mesmo. E é um período longo e complexo, que vai depender de todas as variáveis, principalmente as variáveis individuais, que é o id, e as variáveis sociais, que vão fundamentar e formar o superego.
e como a construção, né, a partir dos aspectos externos, dos elementos externos, do qual esse ego vai aprender, né, vai criar um modus operandi de agir entre essa busca do prazer e as regras colocadas através, né, do superego. Então, isso é muito importante, o posicionamento dos pais, o posicionamento, né, da comunidade a qual aquela criança está inserida, e a formação vai ser dada de acordo com as nuances. E você vai entender bastante como esse processo foi formado na sua vida. É importante que você, conforme vá assistindo essa aula, pegue um papel e se esforce em lembrar de alguns momentos marcantes em relação a coisas que aconteceram na sua vida. É muito comum no dia de hoje, principalmente com meninos, né, que é mais fácil de se enxergar com os meninos, que mesmo não havendo a questão reprodutiva, né, ele não concluiu o processo, mas que o negocinho do menino tende a ficar endurecido. E você não há de se espantar com crianças que ficam mexendo, né, balançando no negócio para o negocinho dele ficar endurecido. Você precisa ter uma visão sistêmica, racional, e entender que a sexualidade já existe desde o momento em que o bebê nasce. E aí ele vai fazer todo o processo de amadurecimento dessa sexualidade, tá? Passando pelo período fálico, que é o período que começa junto com a puberdade, que hoje está por volta, né, entre 9 e 10 anos. As questões alimentícias influenciaram muito nisso, e também o desenvolvimento intelectual das crianças, então acabam acelerando o processo. É bem comum que você consiga entender, basicamente, as fases psicossexuais, tá? Oral, que a criança tem o prazer de degustar, ela tem o prazer de ter algo na boca, tá? Para satisfazer isso, seja ela qual for, um dedo, uma madeira, independente de alimentação. E esse período é de 0 a 1 ano e meio da criança. Tá? Lembrando que esse prazo pode variar, pode ser mais rápido para algumas crianças e mais demorado para outros. Lembrando que é a criança que tem que fazer o processo e não os pais. Tá? O tempo da criança, por exemplo, amamentar, é um tempo próprio da criança, e não um tempo que os pais devem fazer. Exemplo, muitos pais retiram a criança da fase, né, amamentar por causa de ideologias próprias, por causa de dificuldades do dia a dia e etc. E não, temos que dar tempo à criança para que a criança faça o processo. Se algum fator externo influencia, faz com que a criança encurte esse processo ou alongue esse processo, tá? Isso, de algum modo, gerará, tá, problemas futuros, né? Desequilíbrios, distúrbios futuros. A fase anal, de 1 a 1 ano e meio, a 3 anos, tá? Lembrando que pode ir a 4, para algumas crianças, podem ir para 5. E aí a gente tem a questão da erotização no ânus. Não confundir erotização no ânus, né, no ânus com a questão estritamente sexual, né? Quando a gente fala de pulsões sexuais, a gente está falando de busca pelo prazer, onde tem a criança o prazer de reter as fezes e de expelir as fezes. E isso é muito comum e muito negociável com a questão da infância. E muitas das vezes a criança tem o prazer em mostrar isso, né? A criança chama o pai para ver o que ela fez. E seria muito importante que os pais valorizassem esse momento, batessem palmas, comemorassem, filho, e criar, né, daquele momento uma boa imagem para que ela, né, prossiga continuamente. 50% dos casos de prisão de ventre estão relacionados a questões nessas fases. E a pessoa tem dificuldade em evacuar por coisas ancoradas nessa fase, nesse período. A pessoa precisa de um ambiente muito favorável para fazer isso.
E nós sabemos que a constipação causa uma série de dificuldades futuras em relação ao humor, em relação à dor e regulamento geral do funcionamento do corpo, né, na questão do metabolismo. E aí nós temos a questão da fase fálica, onde a gente há sim a erotização do órgão sexual, é quando o menino vai ver que ele é diferente das meninas, né, onde ele vai notar, por mais que ele já tenha visto crianças, que é muito comum, né, irmãos, irmãs, primos e primas, na fase da infância, serem trocados de roupas e tal, e etc., ainda não vai cair a ficha da criança que o dela é diferente, né, do outro. Entretanto, é nessa fase que ela começa a se reconhecer, é nessa fase que ela vai compreender que essa diferença, e aí ela vai começar a pensar sobre essa diferença, vai querer entender o porquê dessa diferença, e aí também é um momento onde ela vai começar a olhar para o ao redor, ela vai olhar para o mundo externo. Então, é muito importante essa fase, esse período. E aí nós temos também o período de latência, tá? É onde a criança ela vai passar desse processo da fase fálica e ela vai começar a olhar para as pessoas e entender o mundo ao redor dela, tá? É aonde vai começar, né? É aonde o ego vai começar a dominar o sistema, tá? Onde o ego vai entregar o sistema fortemente e aonde ela vai começar a frear o id. E vai fazer essa negociação com o superego. E aí nós temos a fase genital, que é o início da puberdade, aonde as mudanças corporais vão definir para onde essa criança vai. E aqui nós temos um quadro. Esse quadro é bem tranquilo e esse quadro vai trazer alguma coisa de resultado para você. Você vai começar a compreender alguns fatos que ocorrem ao seu redor e vai entender aonde está ancorado. E isso é muito bom, tá? Nós temos aqui que a fase oral, né, que é a fase da sucção, onde a criança ela não quer saber se há um valor nutricional, se está associada à ingestão de alimento. Ela, basicamente, ela quer, né, o prazer, saciar o prazer de sugar. Aquilo ali, né, aquele desenvolvimento muscular gera uma série de reações neurais que geram prazer. E ali você tem o autoerotismo. Não há inibição, tá? Não há um objeto. O controle da inervação está associado à catatonia e as patologias que advêm seria a melancolia, uma tendência ao suicídio. Difícil, né? Entender essa ligação. Mas muitas das vezes, nos insights clínicos, você vai entender como isso funciona, tá? E você vai compreender que certos atos presentes estão ancorados às fases de desenvolvimento psicossocial. Tranquilo? Nós temos também a questão do oral canibal. É onde a criança ela tem, né, vontade de morder, etc. E isso é muito importante porque a criança está muito voltada no eu. E aí, qual é a inibição que nós temos dessa pulsão? É a ansiedade mórbida. O narcisismo tem muito disso, né? A criança voltada em si. E o controle dessa inervação é também a catatonia. E nós temos aí a formação da melancolia e das manias. Então, é muito importante que a gente entenda que há uma âncora sempre associada à fase. Então, o resultado de hoje, nós sabemos que podemos retornar naquele período e se ressignificar o que aconteceu naquele período, nós conseguimos resgatar no momento atual e liberar para que o iniciado, né, o coach, aquele que está sendo tratado, né, o cliente, a maneira como você vai chamar, ou simplesmente se for você mesmo, tá? Porque você pode fazer
uma autoanálise. Basta pegar um papel e ir tentando escrever sobre o que você faz e, ao encontrar a sua dificuldade, nós transferirmos aquela dor, aquela pulsão que foi bloqueada, que foi impedida, e transformar aquilo em algo bom. Então, a ressignificação vai trazer um resultado. É muito importante que isso seja feito acompanhado, né, de alguém que entenda, de um profissional qualificado da área, né, de psicologia ou da psicanálise. Beleza? E aí a gente começa no período anal. No período anal, o objeto, né, o amor objetal, está parcial. E, nesse caso, nós temos na primeira fase, né, a questão da incorporação. E nesse tempo, nesse período, que nós temos a inibição das pulsões homossexuais e também das pulsões associadas ao nojo. E qual é o controle da inervação nesse caso? É justamente o surgimento dos tiques. Então, quando você controla, né, algo fica ali. E aí, a patologia que nós temos resultante é a melancolia e paranoia. Então, essa relação com as patologias e com os períodos, ela fica muito nítida, assim como vai ficar nítida para você a partir de hoje, neste conteúdo. E aí nós temos o caso, justamente, né? Primeiro a gente tem a questão do expulsivo, né? Da criança jogar, né, os seus dejeitos fora do corpo. E aí depois nós partimos para o período, né, sádico anal retentivo. Então é quando a criança tem o prazer de reter. E aí o amor objetal, o amor parcial, há sim uma ambivalência, e é onde a gente tem a inibição das pulsões sadomasoquistas, tá? E também a questão da compaixão. Então, ali nós conseguimos compreender o controle da inervação, o surgimento dos tiques, e as patologias, tá? Nesse caso, seria a neurose obsessiva. Então, o que acontece? Então, algo surge para cumprir aquele lugar. E pode surgir, tá, uma patologia. Então, é importante que esse período ele seja, né, passado no tempo da criança e que ela não pule as fases. Né? Então, se a criança é levada por algum fator externo a pular as fases do seu desenvolvimento ou acelerar, nós teremos o surgimento dessas patologias. Lembre-se sempre, como nós estamos falando, é a busca pelo prazer. A não obtenção desse prazer gera dor. E essa dor, ela tem uma quantidade de energia acumulada. Essa energia acumulada, ela será convertida em algo que será latente por toda a vida, como tudo relativo ao id. E aí a gente entra no período fálico, onde você vê o amor, né, objetal, e, nesse caso, a questão da castração, tá? Da exclusão da genital. E aí, você compreendendo como isso funciona, e essa questão da ambivalência que ocorre neste período, nós temos a inibição das pulsões associadas ao exibicionismo, à escoptofilia, às questões de pudor, de vergonha. Então, é muito importante que você entenda que é justamente isso, como eu havia falado anterior, né, quando o menino olha e reconhece a menina, que ele vai entender que ele tem que esconder as suas coisas. E aí ele vai ter vergonha de ser diferente. E isso é muito importante para a questão da construção do sentimento. Então, você vê que os sentimentos são associados ao período. Então, quando a gente vê pessoas passando do limite em algo, né, não tem um freio para a obtenção do seu prazer, ou seja, não sentem nojo, há como você saber que se a pessoa não há nojo, algo comum, significa que há algo ancorado lá no período anal expulsivo daquela criança, algum fator externo, ou ela não fez a passagem, ou aconteceu algo
que você deva compreender sobre o fato ocorrido, né? Porque cada caso é um caso. E aí, nesse caso, né, o controle da inervação seria a conversão histérica. E aí, no caso, não cumprir essa fase, nós teríamos o surgimento de fobias e a histeria de angústia. Então, você compreendendo como isso funciona, você consegue entender qual é o processo, qual é o procedimento. E, por último, nós temos a fase genital, e aí é onde já ocorre a puberdade, onde o amor objetal é um amor normal pelo objeto. A ambivalência, ela é pós. Nós temos a questão da inibição das pulsões, né? A questão da sublimação, né? Social, artística, científica. Tá? Lembrando que isso também vai estar associado ao desenvolvimento do período né, do período de desenvolvimento racional. E aí é nesse momento onde a criança, né, que não é mais criança, o indivíduo está apto a compreender coisas abstratas. Ele sai do mundo concreto e parte para o mundo abstrato. O controle da inervação é normal e a questão das patologias também é normal o desenvolvimento. Tá? Então, normalmente, nós vamos ter o desenvolvimento das patologias nesse período, que é o período do oral ao fálico. Então, é muito interessante que você consiga compreender tudo isso. E aí, a nossa relação do ego versus id. Eu sempre faço essa relação, fiz isso no vídeo do ego, você pode clicar aí e assistir. Tá? O ego, ele não combate o id, é muito importante a gente entender isso. Tá? O ego, ele vai controlar como e quando as pulsões serão saciadas. As pessoas acham que há um revanche entre o ego e o id, nada disso. O ego, ele está justamente ali para saber qual é o momento de se liberar na busca do prazer e qual é o momento de segurar na constituição das regras e da moralidade, né, do superego. O ego limita até que ponto essa saciação ela será bem definida. O ego ele se diferencia do id quando o bebê aprende a se diferenciar do mundo ao seu redor. Compreendendo isso, né, quando ele começa a olhar para o seu entorno, ele começa a olhar para a comunidade, começa a ver as diferenças, ele começa a definir as coisas que ele gosta e até que ponto ele vai fazer as coisas que ele gosta, até que ponto ele tem que fazer coisas que ele não gosta, até que ponto ele tem que se reprimir. Tá? O id não é impactado pelo ego, o id segue o mesmo a vida toda e o ego administra as exigências irrealistas do id. Por isso é importante estar sempre saudável emocionalmente. O id ele é muito importante. Grandes efeitos, grandes fenômenos, grandes descobertas foram feitas, tá, baseadas em id. Mas também grandes derrotas, grandes desajustes sociais também são baseados no id. Então, não existe bom ou ruim. Tá? Existe apenas que nós, nos conhecendo, sabemos em que ponto podemos agir da melhor nossa maneira e conseguimos conscientemente fazer a nossa força vital, nossa força psíquica fluir mais tranquilamente para alcançar outras pessoas. O ego nos ajuda a compreender e aceitar as coisas como elas são, mesmo em momentos extremos como fome, dor, perda e etc. Então, é muito legal que você pense nisso e que você faça disso, compreenda esses momentos extremos e que você pense racionalmente em como, né, solucioná-los. Não deixar que o id domine nesses momentos, pois pode acontecer coisas que venhamos a nos arrepender no futuro. Então, como exemplo, eu já falei, né, sobre a questão do bebê. O bebê ali, ele gosta de sugar só pelo prazer de sugar. Não importa o quê. Não é em si pelo prazer de se alimentar. Então, você vai começar a entender quando o bebezinho fica lá no peito e não tem nada para sugar, e ele fica lá, né, chupando ou mordendo no peito da mãe, e a mãe, às vezes, irritada, vai ali e fala: sai daqui, garoto! Para com isso! Ah, esse bebê é isso! Tudo, lembre-se, tudo é ouvido e tudo é armazenado. A construção neural, né, na primeira infância, ela é extraordinária. Então, tudo fica. Então, crenças podem ser instaladas facilmente, rapidamente nesse período. Crenças boas e crenças ruins. Tá? Lembrando que as crenças limitantes, que estão associadas justamente ao bloqueio do prazer, tá, elas são autorrealizáveis. E
Se instaladas durante a infância, elas perdurarão a vida toda. Então, lembre-se sempre, existem erros que você comete, mas que foram programados lá atrás. Por isso que é muito importante a gente ter bastante atenção na constituição, tá? da moralidade, tá? E da dignidade de uma criança e também da capacidade. Não há preocupação se há ingestão de alimentos, justamente por não haver conexão com a realidade. O bebê deseja apenas saciar o prazer de sugar. O id é ilógico, sustenta ideias incompatíveis, tais como amor e ódio pela mesma pessoa. É o id que é responsável pela pulsão que faz o cara matar a mulher amada dele. Ele perde a conexão com a realidade e toma medidas drásticas, impensáveis, incalculáveis, a qual ele mesmo se arrependerá ao longo da vida. Mas ele perde a conexão total com a realidade e, sem freio, comete, né, algo completamente perigoso, completamente fora do esperado. O id é responsável por um indivíduo que aniquila a vida de alguém por quem nutre paixão. É o prazer sem consequências. As necessidades precisam ser satisfeitas imediatamente. O id é sempre o mesmo, a gente sempre foca bastante. Ele não é influenciado por experiências posteriores, como o caso do ego. Entendeu? Ele é primitivo, caótico, ele é inacessível e ele é amoral. E também atemporal. É por isso que, às vezes, você pode ter pessoas de certa idade em que se espera um conhecimento e um posicionamento maduro, elas agem de maneira infantil. Você consegue compreender isso? Tá? Por quê? Porque isso está muito associado às questões das pulsões. A energia, né, das pulsões de vida para te manter vivo estão associados à libido. E as pulsões de morte não foram definidas. Né? Não há ainda uma completude e uma determinada colocação em relação ao que leva, né, as pessoas buscarem a morte. Há sim o entendimento que algumas patologias estão associadas a problemas em cumprir uma das fases do desenvolvimento psicossexual. Então, você compreendendo isso, você compreende o porquê algumas patologias surgem. Ou você sabe mais ou menos aonde atacar, ou qual o período trabalhar em relação a essas patologias. Tá? Como já havia falado anteriormente, objetivo evitar a dor e aumentar o prazer. O id sempre busca um meio de aparecer ao mundo externo. Sempre ele vai buscar uma brechinha. É por isso que nós temos questões de algumas compulsões. Exemplo, a bebida. Tá? Então, uma grande retenção no id, através da bebida. O id, ele encontra brechas para aparecer no mundo externo. Então, por isso que algumas pessoas, quando bebem, a gente sempre diz que é bêbado só fala a verdade. Não necessariamente. Isso é um grande engano. Tá? Na verdade, bêbado mostra a verdade. E se uma pessoa tem uma tendência, um prazer em manipular, ela bêbada, ela vai mostrar essa função e essa pulsão de manipulação. Então, você precisa entender isso para que você consiga ter certeza de com quem e o que está acontecendo ao seu redor. Bom, ego e o versus id, o final. Os processos primários do pensamento são insuficientes para garantir a sobrevivência. Então, só o id, a pessoa seria incapaz de sobreviver. Porque ela buscaria o prazer a qualquer custo e não entenderia qual a melhor maneira ou qual a forma de obter esse prazer. E aí, essa negociação, você compreende e passa a compreender melhor, dizendo a importância que o id tem em nossa vida. O id, ele é reativo, é fantasioso, é alucinatório, sendo incapaz de manter o indivíduo vivo. Então, é necessário que exista o ego ali para fazer e nos dar essa denominação.
Se faz necessário o desenvolvimento de processos secundários de reflexão e adequação, que só surgem com o processo de formação do ego. Então, pessoal, é por isso que hoje nós encerramos esse conteúdo para que você possa compreender do que estamos tratando. Então, é de extrema grandeza, tá, esse conteúdo que eu deixo para vocês. E fico muito feliz por sua audiência e dá esse joinha aí. Clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e se inscreva na página. Valeu, pessoal? Estaremos sempre aqui às terças e quintas mostrando conteúdo para vocês de qualidade que vão ajudar você a se entender e entender as pessoas ao seu redor. Valeu, pessoal? Eu sou o Vitor Araújo, o seu coach sistêmico.